Então a gente viu que uma árvore graduada ela é rubro-negra, tudo bem? E uma árvore rubro-negra ela é graduada, tudo bem? Então isso quer dizer que a gente pode trabalhar com qualquer uma das duas, tanto faz que vai ser a mesma coisa, né? Eu vou dar preferência aqui à árvore rubro-negra. Então a gente vai ter os nossos resultados aqui em cima de árvores rubro-negras, mas vocês entendam que também isso vai ser válido para a árvore graduada também, tá? E o primeiro resultado aqui é que ela é uma árvore balanceada, tudo bem? Então, a árvore rubro-negra ela é uma árvore balanceada, consequentemente, uma árvore graduada também vai ser balanceada, tudo bem? Simplesmente porque ela vai ser também graduada, porque toda árvore rubro-negra ela é graduada. A gente acabou de ver isso. Então vamos aqui começar com algumas definições, tá? Então, o que é uma altura negra de um nó X? Tudo bem? A altura negra do nó X. Eu vou chamar de BH, tudo bem? Esse B aqui seria de black e o H seria de altura em inglês, tá? Então, o BH de X é o número de nós negros sem contar x, de x até uma folha. Okay? Basicamente, você pega aquela quantidade exata que tem de nós negros que vai do cara, tudo bem, até uma folha, tudo bem, o caminho dele até uma folha. Aí você só considera os nós que são diferentes lá da tua raiz, tudo bem? Aqui no caso eu estou dizendo que o x é a minha raiz. E claro, a altura negra de uma árvore rubro-negra, basta você pegar o BHR, onde R é a raiz da árvore. A gente vai pegar uma afirmação aqui, que é um lema, que fala que qualquer árvore rubro-negra com raiz X contém no mínimo 2 elevado a BHX menos 1 nós internos. Então aqui fala que 2 elevado a H de x menos 1 é a quantidade mínima possível de nós internos, ou seja, que são diferente de folhas, tudo bem? Que são diferente de nós externos, que são equivalentes aos nossos nós nulos. Então vamos começar essa demonstração aqui desse lema. Então vamos começar a nossa demonstração aqui por indução, tudo bem? Então a gente vai fazer uma demonstração utilizando indução. Então a prova aqui vai partir de uma indução, eu tenho que falar no quê? Aqui no caso eu estou falando no BH de x, ok? Então você vai pegar uma indução no BH de x. O caso base vai ser quando o BH de x ele for igual a zero. Quando ele for igual a zero, é porque eu vou ter essa configuração aqui. Eu simplesmente tenho uma árvore que não tem nada, ela está apontando para nulo. Só que aqui o nosso nulo ele é um nó externo, tudo bem? Então, aqui a gente tem que a quantidade de nós internos aqui, nesse tipo de árvore, não é nenhum. Você não tem nada aqui, simplesmente isso. Então, a gente tem que a quantidade de nós internos é igual a zero, tudo bem? Você só tem um externo que é o nó nulo, tudo bem? E eu sei que zero, olha só, é igual a 2 elevado a zero menos 1. 2 elevado a zero é igual a 1, menos 1 fica zero, tudo bem? Agora, olha para cá, ó. Aqui você tem zero e você sabe que o BH de x é igual a zero, ou seja, você pode trocar o zero pelo BH de x. Então, isso aqui fica igual a BH de x menos 1. Então, a quantidade de nós internos aqui, nesse tipo de árvore, você tem que esse camarada aqui, tá? Ou pelo menos isso, como está dito aqui, tá? No mínimo isso. Então, aqui no nosso caso base, tá verdadeiro, tá? Então, a nossa hipótese vai ser supor, ou seja, suponha que seja verdade para BH de x estritamente maior do que zero, tá? Porque para zero a gente já mostrou que funciona, tá? E o número de nós internos, a quantidade de nós internos é no mínimo, ou seja, é maior ou igual a esse cara aqui, que é 2 elevado a BH de x
menos 1. Agora eu vou subir aqui um pouquinho para a gente chegar no passo. Então, aqui no nosso passo, então, seja uma árvore rubro-negra com raiz x', tal que, esse daqui é de tal que, o BH de x', ele é igual a o BH de x mais 1, tudo bem? Então, eu estou pegando um cara aqui que seja exatamente com uma unidade a mais do que a minha hipótese de indução, tudo bem? Então, a minha hipótese de indução, ele pega um cara B, um certo BH de x aqui. Eu estou pegando o BH de x mais 1 aqui no meu passo de indução, tudo bem? Para quê? Para eu ter alguma conclusão em cima desse camarada aqui, tudo bem? Porque em cima dele é que eu vou usar a minha hipótese, tá? Que é exatamente isso aqui, que tem essa quantidade mínima aqui de nós internos. Então, eu vou voltar aqui para facilitar um pouco para mim. Então, suponha o seguinte, que você tem uma árvore rubro-negra, né? Tá aqui, essa árvore rubro-negra, ela tem raiz x', tudo bem? O meu objetivo é calcular esse BH de x'. Eu tenho que concluir que a minha quantidade de nós internos aí nessa árvore, ela é pelo menos 2 elevado BH de x'. Então, ó, com isso aqui, para esses dois filhos aqui, ó, do x', né? A gente tem algumas possibilidades aí, tá? Então, claro, possibilidade dependendo lá da cor deles, tudo bem? As possibilidades aqui que eu estou falando é no caso do BH deles, ou seja, na altura negra desse cara e na altura negra desse cara aqui, tudo bem? Então, a gente tem que a altura, se eu for pegar, por exemplo, esse cara é rubro, tudo bem? Eu vou pegar esse cara aqui sendo rubro. A altura negra dele vai ser exatamente a mesma altura do x', tudo bem? Vai ser a mesma altura do x'. Por quê? Porque quando eu calculo a altura aqui do x', eu só estou pegando todos os nós que são negros, ok? E eu não estou contando com a cor lá do meu x', tudo bem? Eu não estou contando com ele. Aí, ou seja, como eu sei que esse cara aqui ele é rubro e ele está nesse caminho lá, eu sei que eu só vou considerar os caras que estão depois desse filho dele que é rubro, tudo bem? Porque eu só estou considerando os negros, ok? E a mesma coisa vai funcionar quando eu for calcular a altura lá desse filho dele que é rubro, né? Eu não conto ele, tudo bem? E eu só vou contar os negros que estão abaixo aqui dele, tudo bem? Até chegar em um nó externo. Ou seja, vai ser a mesma quantidade de nós negros, tudo bem? Então, eu vou ter que o BH desse cara, quando ele for rubro, ele vai ser exatamente o mesmo BH de x', tudo bem? Então, o filho aqui, no caso, né? Ele vai ter o BH igual ao BH de x se a cor dele for rubro, tudo bem? Com o mesmo pensamento, ó, agora para negro, né? Tudo bem. Se esse cara aqui for negro, quando eu pegar um caminho que vai do x' até uma folha, por exemplo, eu vou ter uma certa quantidade de negros aqui. E eu estou contando esse camarada aqui, né? Lembrando que na altura negra eu não conto a minha raiz, tudo bem? Ou seja, eu não estou contando o x'. Mas a partir daqui eu vou contar porque eu sei que o filho dele aqui é negro, tá? Então, quando eu for fazer o BH do filho dele aqui, que é negro, eu só vou pegar os caras que estão aqui, ó, que são negros, tudo bem? E claro, né, ele vai diferir em 1 a menos, né, lá do meu caminho do x' até um nó externo, né? Ele vai diferir em 1 porque nesse caminho aqui maior eu estou considerando ele negro, né? E para ele aqui, né, eu não estou considerando ele, né? Ou seja, eu estou com um negro a menos do que aquele meu caminho maior, tudo bem? Então, o BH aqui do filho dele vai ser
ele vai diferir em 1, ou seja, ele vai ser 1 com 1 a menos do que o para o x', tá? Então, aqui quando o filho do x' foi igual a cor dele foi igual a negro, né? Então, eu vou ter que o BH de x... Aliás, o BH dele vai ser igual ao BH de x menos 1. Vai ser exatamente esse camarada aqui, tudo bem? Então, isso se a cor for negra. Aí, ó, como eu estou pegando assim, o cálculo da menor quantidade de nós internos possíveis, o que vai me dar vai ser esse camarada aqui, tudo bem? Ou seja, eu vou considerar que esses dois nós, que são filhos do meu x', eles são negros, tudo bem? Porque eu sei que esse camarada aqui ele vai me levar para a menor quantidade de nós internos possíveis, ok? Então eu vou fazer isso aqui. A gente pode pensar um pouquinho nisso aqui melhor já, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou colocar negro aqui, tanto no filho da esquerda quanto no filho da direita. Então o BH de cada um desses caras vai ser exatamente o BH de x menos 1 para cada um deles, tudo bem? Aí você olha o seguinte, olha, o BH de x menos 1, quanto é? Olha para cá para cima. Você tem que o 1 está aqui somando, então ele vai para o outro lado subtraindo. Então, o BH de x menos 1 é exatamente o BH de x, tudo bem? Ok? O BH de x', aqui é o, desculpa, o BH de x' menos 1 é igual a quanto? Aí, se você pega, faz essa continha aqui em cima, você faz essa troca aqui, né? Bota 1 para cá negativo, você vai ter BH de x' menos 1 igual ao BH de x. Tudo bem? Então, você vai ter aqui que esse camarada aqui vai ser exatamente igual ao BH de x. Aí, quando a gente chega no BH de x, a gente pode utilizar a nossa hipótese de indução, tudo bem? Porque ela fala que se você tem esse BH de x aí, você pode utilizar a sua hipótese. Ok? Então, eu vou utilizar a minha hipótese nesse cara aqui e nesse cara aqui. Tudo bem? Como são iguais, basta multiplicar por 2, tá, gente? Aqui. Então, vamos aqui continuar. Então, vamos lá. A menor quantidade de nós internos, tudo bem? O número de nós internos na subárvore que tem o x linha, né? Ela vai ser igual ao quê? Eu sei que esse cara aqui, ó, ele é nó externo. Aliás, desculpa, ele é nó interno. Aí, como é que eu vou saber a quantidade de nós internos aqui no total? Basta eu pegar ele, pegar a menor quantidade que eu posso ter aqui e a menor quantidade de nós que eu posso ter aqui. Tudo bem? Então, ou seja, eu vou somar 1 por causa desse cara aqui e depois eu vou pegar o desses outros aqui pela minha hipótese de indução. Ok? Então, o número de nós internos na subárvore de x vai ser pelo menos 1 por causa desse camarada aqui, que é a minha raiz, que é por causa lá do x', eu estou dizendo que ele é um nó interno, tudo bem? Aí eu vou ter que somar essa quantidade de nós aqui, mais essa quantidade de nós aqui, no mínimo de cada uma, tudo bem? Delas, tudo bem? E como eu sei que eles têm exatamente o BH de x igual a esse... aliás, eles têm exatamente esse BH de x que eu posso utilizar a minha hipótese de indução, tudo bem? E a minha hipótese de indução fala que vai ter pelo menos 2 elevado a BH de x menos 1, tá? Então, aqui eu vou colocar direto sem colocar. Então, vou botar 2 vezes. Em vez de colocar aqui, ó, BH de x, eu já vou colocar logo, porque eu sei que o BH de x é igual a BH de x' menos 1. Então, eu vou colocar logo o BH de x' menos 1, tá? Aqui é a mesma coisa de BH de x, tá? Eu só botei logo aqui, tá? Eu só adiantei logo um passo aqui. Ok? Então, aqui eu utilizei a minha hipótese para cá, aí eu fiquei com 2 vezes essa quantidade, tá aqui, 2 vezes essa quantidade aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação desse 2 com esse cara aqui, né? Aliás, primeiro deixa eu botar aqui menor ou igual que 1, né? Eu simplesmente repeti 1.
Agora, o 2 vezes esse cara aqui. Aí eu vou ficar com 2 vezes esse camarada aqui. Aí eu vou resultar em 2 elevado a BH de x linha, né? Porque aqui, ó, aqui é a mesma coisa que ser 2 elevado a 1, né? Quando eu multiplicar com esse cara aqui, aí eu vou ter 2 elevado a BH de x, linha, menos 1, mais esse 1 aqui. Aí quando eu boto esse menos 1 mais esse outro 1 aqui, eu vou ter 0, né? Aí eu só vou ficar com BH de x linha, tá? Então, aqui eu vou só colocar BH de x linha. Claro, aí eu tenho esse 2 multiplicado por menos 1, aí eu fico com menos 2, ok? Aí daqui, ó, aqui eu tenho 2, menos 2. Aliás, eu tenho 1, menos 2. Então, eu vou ficar com menos 1 aí, nesse final aí. Aí eu vou repetir esse cara aqui. Então, eu vou ficar com 2 elevado a BH de x', menos 1. Então, eu cheguei no que eu queria, ó. Então, a quantidade de nós internos na subárvore que tem um x', pelo menos, ó, aqui tem pelo menos e aqui tem igual, mas no final das contas só vai prevalecer o pelo menos, né? E se é igual, é porque é maior ou igual, né? Então, a esse cara aqui que é 2 elevado a BH de x' menos 1, tudo bem? Então, a minha hipótese, aliás, o meu passo aqui, ele está finalizado aqui, tá? Então, aqui eu consigo mostrar o que eu queria. Agora, só o seguinte, só para a gente entender melhor aqui, por que eu escolhi esse camarada aqui embaixo, né? Ou seja, que eu fiz a escolha dos dois aqui para ser nós negros, tudo bem? Ó, se esse cara aqui fosse rubro, né? Ó, aí, o que é que eu iria fazer? Então, eu tenho certeza de que esse cara aqui, os dois filhos dele, né? Iriam ser negros, né? Iriam ser negros. Aí eu iria pegar, no caso, os filhos dele aqui. Tudo bem? Para serem negros. Aí eu iria contar os nós internos aqui. Eu vou ter o x, eu vou ter esse cara aqui que é rubro, tudo bem? Então aqui eu teria pelo menos 2 nós para contar. Aqui, ó, essa conta aqui eu só contei por causa do x', tá? Só que nesse novo caso aqui, que tem esse cara aqui que é rubro, né? Então eu teria que trocar esse 1 aqui por 2, por exemplo, tá? E se a mesma coisa acontecesse nesse lado aqui, por exemplo, aqui tem um rubro, aí ele vai ter 2 negros aqui, né? Ó. Negros aqui, aí tem um outro negro aqui. Ok? Então, aqui eu deveria contar não 2, mas sim 3, ok? Porque eu teria o x' e os dois filhos dele como nós internos. Tudo bem? Então, aqui eu teria 2 ou 3. Então, aqui eu posso ter, na verdade, 1 ou 2 ou 3. Pode ser 2 ou 1 ou 3. Ok? E claro, esse cara aqui, né? Ele poderia ser, utilizando a mesma ideia aqui, né? Porque aqui você tem 4 árvores que você vai chamar recursivamente, né? Mas você poderia ter 2 árvores também, né? Porque se você tira esse lado aqui todo vermelho e deixa só o que está verde aqui, né? Esse que está verde aqui atrás, ó. Aí você teria 3 subárvores, né? Então, aqui poderia ser 3 vezes a sua hipótese de indução ou 4 vezes a sua hipótese de indução, tá? Então, ó, aqui a gente tem possibilidade de 1, 2 ou 3. Aqui a gente tem a possibilidade de 2, 3 ou 4. Mas o fato é que o mínimo possível que você pode ter aqui nesse caso, nesse primeiro caso, é quando é igual a 1. O mínimo possível que você pode ter nesse segundo caso aqui, ó, é quando é igual a 2. Então, não tem para onde correr. Quando você for fazer menor ou igual aqui, depois você simplesmente você pode, independente de se o primeiro for 1, 2 ou 3 e o segundo for 3, não, 2, 3 ou 4, então você escolhe para ser 1 mais 2 vezes, tá? Porque aqui você vai tá pegando o menor possível. Tá? Então, aqui foi só para a gente entender um pouco melhor porque que a gente sempre escolheu os dois filhos lá dele para ser negro, tá? Tudo bem? Porque porque eu fui diretamente lá pro caso para a gente ter que calcular esse menor possível.
E agora a gente vai para o nosso teorema, finalmente, para mostrar que a nossa árvore rubro-negra ela é balanceada. Então, aqui no nosso teorema, uma árvore rubro-negra é balanceada. Ou então, qualquer árvore rubro-negra ela é balanceada. Como é que eu provo isso daqui? É evidente que eu vou usar a nossa última afirmação, né? A nossa última observação que a gente acabou de fazer, tudo bem? Então vamos lá. Então, seja ter uma árvore rubro-negra qualquer, tudo bem? Pode ser qualquer, ela tem que ser rubro-negra, ou seja, tem que você tem que ter colorido ela com cada nó com rubro ou negro. E eu estou dizendo que ela tem N nós aqui, tudo bem? Então pega essa quantidade de nós aqui. Também a altura dela eu vou chamar de H e a raiz dela eu vou chamar de R, tudo bem? Então, para mostrar que uma árvore ela é balanceada, a gente deve fazer o quê? Devemos mostrar que a altura dela, que aqui no caso é o H, né? É O de log N, tudo bem? Aqui no caso o N é a quantidade de nós, tá? Lembrando como é que a gente faz isso, né? A gente pega aqui no gráfico, por exemplo, aí você pega o gráfico lá do seu H, né? Então aqui é uma função, o seu H é uma função. Aí você pega outra que faz o limite superior, né? Sendo que tem que ser uma constante vezes o logaritmo de n, tá? Aqui eu estou colocando base 2, tudo bem? Mas qualquer base, tudo bem? Coloquei base 2 aqui, mas poderia ser qualquer base. Então, é assim que a gente prova que H é igual a O de log n, tá? Então, aqui, se você tem essa configuração, você tem que o H é O de log n. Lembrando também que esse C aqui é uma constante, tá? Uma constante positiva. Então, C vezes uma constante, o C aqui é uma constante positiva vezes logaritmo de n na base 2, tá? Então, se eu chegar nessa conclusão aqui, aí eu consigo mostrar que o H ele é O de log n. Então, veja o seguinte, que o BH de R, tudo bem, ele é igual à altura negra de T. Tudo bem? O que é a altura negra de T? Você pega lá um caminho que vai dar o tamanho lá da tua altura lá da tua árvore, tudo bem? O que é que você pode concluir disso daqui? Que esse tamanho aqui, né, desse caminho, é igual a H, tudo bem? Só que como eu estou pegando a altura negra, eu tenho que pegar só os nós negros, tudo bem? E, claro, a quantidade mínima, tipo esse aqui sendo a minha raiz, que é negro, aí eu pulo para um rubro, pego outro negro aqui, pulo um rubro, pego outro negro aqui, e esse aqui tem que ser negro porque é folha, por exemplo. Então, eu tenho aqui que essa altura negra ela vai ser pelo menos metade da minha altura total lá da minha árvore. Tudo bem? Porque na minha altura total lá da minha árvore, eu estou contando todo mundo, né? Rubro e negro. Tá? E quando eu estou pegando a minha altura negra, eu estou contando só os nós negros, que pode ser pelo menos exatamente metade, tá? Se eu for desse jeito aqui, rubro, negro, rubro, negro, rubro, negro. Ou seja, metade vai ser de nós rubros e a outra metade vai ser de nós negros. Ok? Então eu tenho que essa altura negra aqui dessa minha árvore ela vai ser maior ou igual a H sobre 2. Tudo bem? Ou seja, vai ser pelo menos H sobre 2. Então a minha altura negra vai ser pelo menos H sobre 2. Assim, a gente tem o quê? Que N, que é a quantidade de nós lá da minha árvore, eu sei que vai ser... Esse N ele é maior ou igual do que o número de nós internos, e eu sei que os nós internos são pelo menos esse camarada aqui que a gente viu lá no na nossa observação passada, tudo bem? É exatamente 2 elevado a BH de R, tudo bem? Aqui no caso o R é a nossa raiz, né?
isso menos 1, tudo bem? 2 elevado a esse b aí, menos 1. E aqui em cima, ó, eu acabei de concluir que esse BH ele é pelo menos o H sobre 2, que é a altura lá da minha árvore, tudo bem? O H. E a minha altura da árvore sobre 2. Então, eu vou tirar ele daqui e vou colocar H sobre 2. Só que como eu sei que o H sobre 2 é menor, então eu tenho que vai ser menor. Aliás, que esse camarada aqui vai ser maior ou igual do que esse camarada aqui. Tudo bem? Porque aqui eu sei que esse é maior ou igual do que esse daqui. Então, eu vou subir aqui. Então, isso implica o quê? Isso implica que eu tenho um n aqui do lado e tenho esse monstrinho aqui do outro lado, tá? Então, n vai ser maior ou igual do que esse cara. Então, n vai ser maior ou igual do que o nosso monstro aí. Ok? O 1 está aqui subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Aí eu vou ter o quê? Que n mais 1 vai ser maior ou igual do que 2 elevado a h sobre 2. Aí agora eu vou utilizar a definição de logaritmo, tudo bem? A definição de logaritmo. Se fosse aqui na igualdade, né, eu teria que esse expoente aqui é igual ao logaritmo desse cara na base 2, ok? Só que como eu tenho esse maior ou igual aqui, então eu vou concluir isso aqui, tá? Que o logaritmo de n mais 1 na base 2 é pelo menos o h sobre 2, né? Se aqui fosse igual, aqui seria igual, tá, gente? Então, aqui eu só estou usando a propriedade de logaritmos, tá? Não estou fazendo conta aqui, basicamente, de nada, tá? Só estou usando a definição. Então, esse cara aqui, ó, a gente sabe que o 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Ou seja, eu vou ficar com h de um lado, tudo bem? Do lado menor, né? Ó, nota que o h está do lado menor e o lado maior vai ser 2 vezes logaritmo de n mais 1 na base 2. Então, vou ter isso aqui. O h está do lado menor aqui ainda. Ó. Então, vai ser menor ou igual do que 2 vezes o logaritmo de n mais 1 na base 2. Então, aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui ó, e vou colocar um cara maior. N mais 1, eu sei que é menor ou igual do que n mais n. Tudo bem? E se você pega o 1 para ser, sei lá, estritamente maior do que 2, por exemplo, aí você já vai ter que isso aí vai funcionar, tá? E eu sei que se você trocar a soma pela multiplicação, você tem um cara maior ainda, ou seja, n vezes n, que eu sei que n vezes n é igual a n ao quadrado. Ou seja, esse camarada aqui eu vou trocar por n ao quadrado. Lembrando que isso aqui é válido a partir do 2, tá? Porque se for 1, já dá problema, tá? Porque aqui fica 1 mais 1 dá igual a 2 e 1 ao quadrado dá 1. E 2 não é menor ou igual do que 1, tá? Então, você pega o n aqui para ser pelo menos 2. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar n ao quadrado, né? Simplesmente repetir, botei n ao quadrado aqui. Agora, esse 2 aqui, ele está aqui no expoente. Aí eu vou utilizar a propriedade de logaritmo para pegar ele e jogar aqui. Ó. Ele vai ficar do lado do 2 e vai multiplicar o 2. Aí eu vou ficar com 2 vezes 2 dá 4. Aí eu vou ficar com 4 log de n na base 2. Tudo bem? Então, tá aí. Isso dá igual a n, a logaritmo de n, 4 logaritmo de n na base 2. 4 vezes logaritmo de n na base 2. Okay? Então, aqui eu concluí que o h ó, é menor ou igual do que 4 vezes logaritmo de n na base 2. E o 4 é uma constante positiva. Então, eu acabei de mostrar que o h ele é O de log n, ou seja, a altura lá da minha árvore rubro-negra ela vai ser O de log n. Então, aqui eu concluo a nossa demonstração de que toda árvore rubro-negra ela é balanceada. E aqui a gente finaliza também a nossa aula, tá? Um forte abraço, tá? Saúde e que Deus te abençoe, tá? Fique com Deus.